As minhas convidadas de hoje atuam juntas, uma das profissões mais lindas do mundo, que é de trazer bebês. E elas que são mãe e filha, a doutora Raquel, a doutora Luísa Aguiar. Obrigada pelo nosso papo de hoje, meninas. Obrigada pelo convite. Vou começar perguntando para a doutora Raquel, que tem mais de 30 anos de experiência na área da obstetrícia, já trouxe mais de 4 mil crianças por ao aí, mundo, né, doutora Raquel? Como é que é hoje dividir essa missão com a sua filha? Bom, primeiro é um prazer, é um orgulho, né? Conseguir trabalhar junto. Talvez o antigo, não tão antigo, e o mais novo, né? Essa troca de experiência faz com que a gente consiga dar um atendimento muito mais diferenciado, consiga atuar em determinadas situações que às vezes são necessárias, duas pessoas pensantes, né? E que têm a mesma formação. Então, realmente é muito gratificante ter a filha que seguiu, talvez o exemplo, ou o mau exemplo, como eu digo, da minha profissão. É muito gratificante. Vou perguntar para ela então, né, doutora Luísa, de que forma a sua mãe te inspirou a escolher essa profissão? É difícil dizer assim exatamente como é que inspirou, né? Porque quando a gente escolhe a profissão, são muitas coisas que envolvem, não só a parte de tu olhar, trazer vidas ao mundo, que é bonito, mas toda a parte da medicina, da dedicação. Eu acho que isso tem sempre os dois lados, né? É uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo muito maçante, né? Então, eu acho que a gente sempre teve uma personalidade muito parecida. Eu acho que isso fez bastante diferença. Mas ver a minha mãe atuar, ver ela chegar em casa, ver o amor que ela tinha pelo trabalho, né? Ver o quanto ela cresceu com a profissão, eu acho que foi uma coisa que me despertou bastante, né? E é engraçado porque eu sei que talvez tenha sido muito difícil, já que eu nasci quando ela estava na faculdade, né? Tenha sido muito difícil para ela lidar com a profissão junto com ter uma filha, né? E eu acho que foi muito legal quando eu escolhi a medicina e acho que a mãe se sentiu muito aliviada, tipo assim, eu não sofri as consequências de talvez ela ter passado tantas noites no plantão, no hospital. Eu acho que isso é uma coisa também que é interessante dizer, porque eu sei que isso faz diferença também, sabe? Quando ela definiu que ia fazer medicina, foi como um alívio, em função de que eu achei que durante o início da minha carreira, eu tinha ela pequena, né? Eu tirava dela o meu convívio. E à medida que ela me disse, não, eu vou fazer isso que eu quero, aquilo me despiu completamente daquela angústia de achar que eu não estava cuidando devidamente da minha filha, porque que toda mãe tem, que é igual em todo lugar, né? Eu não sei, mas acho que sim. Bom, a doutora Raquel falou no início sobre essa troca, né, de vocês duas pensarem juntas e tal, e isso é uma coisa bacana porque apesar de toda a experiência, né, a Luísa tá nessa área há menos tempo, eu imagino que tem uma troca muito grande. A Luísa te ensina muito também, né? Assim, Camille, a gente sempre está aprendendo na medicina, a gente está sempre evoluindo. E o que a gente tem, a história do antigo e do novo é exatamente essa associação de coisas mais novas, de técnicas mais novas, às vezes até essa coisa mais rápida de pensamento que hoje a medicina, com todos esses avanços, tem. Então, essa troca, inclusive dentro de um procedimento cirúrgico e até no diagnóstico mesmo, nas nossas pacientes do dia a dia, nós trocamos muitas ideias. Então, isso realmente veio crescer e fazer com que a gente conseguisse ter um desenvolvimento da profissão maior. Então, é muito bom porque a gente está toda hora trocando ideia. Eu acho que a mãe traz um histórico também, né, de casos. Que soma experiência com atualização, né? Porque como eu me formei faz menos tempo, né, fiz mais de uma residência, então isso acaba te trazendo também outras experiências. A gente fez residência no mesmo hospital em Porto Alegre. Isso também. Né? Mas depois eu fui para São Paulo, fiz, né, uma outra residência, comecei meu mestrado, então eu acho que isso também trouxe uma coisa muito nova. E a medicina é muito mutante e ao mesmo tempo muito cheia de atualizações. Então, eu acho que dentro do centro cirúrgico, principalmente, a experiência conta bastante. E eu não sei, mas eu acho que eu sinto isso, é muito mais seguro quando a mãe está junto. A gente faz, às vezes, infelizmente, não são todas as vezes que a gente consegue estar junto. Não conseguimos. Na maioria delas, né? Então, mas na maioria das vezes vocês tentam estar juntas. Quando a gente consegue, sim, mas às vezes um parto que era um parto normal virou cesárea, daí, né, outra pessoa não está na maternidade. Então, nesse sentido, assim,
sempre dá um alívio maior quando tá uma com a outra, porque a gente já sabe todo como é que é a sequência da cirurgia, né? A gente, só do olhar na hora da cirurgia a gente já vê se tem alguma coisa ou não, ou uma tem um pouquinho mais né, consegue visualizar mais esse lado, outra aquele. Então, assim, parece que a coisa flui de uma maneira melhor. Então, eu queria que vocês me contassem como é que foi o primeiro parto, né, que vocês fizeram juntas. Eu imagino essa... Acho que pra mim foi um pouco angustiante. Assim, o início da carreira, e que eu me lembro, no início ela ficou um pouco chateada comigo, quando as primeiras cirurgias, porque eu teoricamente não deixava muito ela fazer algumas coisas, ela só olhava, e ela disse que só cortava fio. Aí eu disse pro meu pai, eu fui pra lá só pra olhar. Eu ficava brava, porque claro, né, imagina a gente quer fazer, né? Mas nós, juntas mesmo, assim, a experiência inicial foi, inclusive, com uma pessoa da família, e foi extremamente gratificante. Tinha a coisa toda emocional, nós duas trazendo a minha sobrinha neta ao mundo, né? A Valentina, e aquilo foi uma união maior ainda. Assim, ela estava começando, a Luísa ainda não tinha terminado a faculdade, e nem muito menos definido se ia fazer ou não a mesma especialidade, mas entrou no procedimento, e aquilo se encheu, a sala se encheu não só de alegria, de euforia, de amor, e dessa coisa da contemplação do trabalho médico mesmo, né? Então ali, olhando os olhinhos dela, eu achei assim, acho que ela vai querer fazer isso que a gente faz com tanto amor. Mas a primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico, eu passei mal. Todo mundo passa um pouquinho mal, sangue, aquela coisa diferente. Mas depois vai, assim, claro, no começo tu fica um pouco mais ansioso, temeroso, né? Mas depois, porque nem eu falei, agora é ao contrário, agora é mais seguro estarmos juntas. No começo eu tinha aquela coisa assim, meu Deus, será que eu vou suprir as expectativas da minha mãe, né? Então, né, depois, hoje eu acho que não tem mais essa cobrança, né? Flui normalmente. Vocês já falaram um pouquinho, mas assim, tem um lado muito bom, né, de trabalhar juntas, mas também imagino que tem o lado, né, de trabalhar em família, mãe e filhas, tem um lado também que não é tão simples assim. Tem como a gente falar quais seriam as desvantagens, assim? Eu acho que essa coisa de momentos muito diferentes não digo só da medicina, mas das informações, né? Então, assim, a mãe falou assim, as coisas acontecem muito mais rápido. Então, essa coisa tecnológica, de atualizar Instagram, de fazer Facebook, eu acho que essa coisa, assim, é uma coisa que eu tenho que me doar muito mais, né? E talvez, se eu tivesse a mãe participando mais, seria bom. Assim, às vezes não tem tempo, às vezes escreve de um jeito diferente, daí eu fico brava, mãe, não escreve assim, né? E eu acho que, às vezes, os casos também que a gente não concorda, existem, né? Casos que uma quer fazer A, uma quer fazer B, e no fundo te diz, ai, por que não faz assim? Eu acho que isso também é uma coisa, claro, acontece, vai acontecer sempre, porque nem sempre a gente vai concordar 100%. É bom pro crescimento do caso, mas às vezes tu não concorda com o desfecho, com o final, com a decisão, né? Então, e também, né, eu acho que é uma coisa assim, às vezes a gente tem uma liberdade maior de falar, então a gente, né, no meio da cirurgia, não faz isso, né? Mas, né, assim, aquela coisa mais assim, que se fosse uma outra pessoa desconhecida, tu talvez não falaria. Né? Eu acho que mais ou menos nesse sentido, assim, o resto são só coisas boas. Eu acho que a gente tentar estar juntas, mas tentar cada uma ser o individual. E quando a gente coloca um pouco o individual, isso choca um pouco, e até exatamente porque a Luísa já comentou, nós temos personalidades muito parecidas. Ela ainda está um pouquinho assim agitada, a situação do estresse, às vezes é um pouquinho. Então isso é que talvez seja a coisa mais difícil. De uma maneira geral é bem isso. A tecnologia que a medicina trouxe, na minha época isso não era tão assim, então eu acho que a gente se complementa, né? Também nesse sentido. As vantagens são maiores do que as desvantagens. Bom, e pra gente encerrar, a dupla em breve pode ser que vire um trio, é isso? Tomara, a gente tá rezando. É verdade, estamos rezando. As minhas pacientes falam que é pra minha irmã fazer pediatria, mas a gente quer que ela faça ginecologista. Porque a filha mais nova também agora tá cursando medicina, também. É isso? Pra tu veres como a influência, eu achava que não era influente, mas eu acho que fui, né? Foi bem influente. Foi bem influente. E ela está fazendo, né, no início da faculdade de medicina, mas ainda não definiu o que vai fazer. Mas esperamos que ela daqui a pouco participe junto com a gente. Deve ser mais gente trocando informação. É isso aí. Meninas, muito obrigada pelo nosso papo. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. E semana que vem tem mais papo aqui na Revista Versar.